Deus é bom. Fazia um tempão que eu tinha suado assim, viu? Eita Jesus. Deus é fiel, meus amados. Que bom, né? Estarmos juntos na presença do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está no meio quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Olha só, abram as Bíblias aí em Mateus 19. A gente vai ler do verso 10 ao 12. O tema que eu vou ministrar agora é sobre casamento. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar bem os tempos no retiro, né? Para a gente, os temas gerais, santidade, família. Então a gente vai falar muito sobre esses temas aí durante todo o retiro. A voz já está começando a dar uma falhadinha aqui, mas vai dar certo. Mateus 19, 10 a 12. Todos acharam? Amém. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Amém? Glórias a Jesus. Esse tema que fala sobre casamento propriamente dito, é muito importante para os dias atuais. Primeiramente, para a gente relembrar todo o ensino. Quem é casado vai relembrar outra vez. A Bíblia diz, através de Paulo, que é bom repetir as mesmas coisas, amém? Para os jovens solteiros que buscam casar um dia, esse tema também é importante. Para ajudar você na sua escolha e também durante a sua vida como solteiro em santificação. Jesus é bom. Eu comecei aqui essa pregação por esse texto, porque eu tenho observado esses dias, não sei se vocês têm percebido também, que esse tema casamento, no mundo, de forma geral, ele está sendo bastante banalizado. É ou não é? As pessoas perderam a noção da seriedade que é o casamento e vivem hoje de qualquer jeito, né? Não querem mais casar. Agora, já estão procurando relacionamento homem com homem, mulher com mulher, e querem legalizar isso, querem transformar isso, segundo eles, num casamento. Então nós entramos em uma sociedade onde o casamento está sendo altamente banalizado. E nós, como igreja, precisamos nos manter firmes naquilo que nós cremos. É tão importante o tema casamento, que ele até é um indício a um sinal da volta de Jesus que está relacionado a ele, que o próprio Jesus falou, que quando as pessoas voltassem a fazer exatamente como era lá no tempo de Sodoma e Gomorra, assim seria os dias da volta do Filho do Homem.
Então, olha que coisa importante. Foi desvirtuado o casamento, está sendo, mas para nós, ele tem o mesmo peso. Ele tem a mesma seriedade, porque a gente segue Jesus, amém? Eu gostaria que você repetisse algumas coisas essa noite. A primeira delas é assim: eu, como discípulo, acredito no casamento. Glória a Jesus. Outra coisa. Eu queria que só os casados repetissem agora. Só os casados. Eu, como discípulo de Jesus, acredito que o casamento é importante e faz parte da lei criacional do meu Deus, e que eu me manterei casado até a morte. Amém? Agora dá glória a Deus. Glória a Deus. O único povo que vai manter essa verdade viva até o fim somos nós. Amém? Quando Jesus apontar nas nuvens do céu, vai existir aqui um remanescente fiel a Jesus, que está acreditando da mesma forma do que nós estamos lendo e que vamos ler hoje à noite. Se mantendo firme, se santificando. Hoje à tarde, Beguinha falou no olhar à eternidade. E quando a gente fala de casamento, viver o casamento segundo a palavra de Deus é também olhar à eternidade. Existem pecados relacionados à sexualidade que Satanás já tentou muitos irmãos atrás, muitos homens atrás, e que ele se acha expert nesse negócio. E já fez muita gente cair. Gente segundo o coração de Deus cair. Lembra de Davi? Homem segundo o coração de Deus. Ele caiu. Mas nós precisamos entender que precisamos ficar de pé, resistir firmes ao diabo. E a Bíblia diz assim: ele fugirá de vós. Amém? Glórias a Jesus. Então, olha só, o texto base que a gente leu aqui no início retrata uma conversa de Jesus com os discípulos. Jesus está explicando aos discípulos em particular, depois de uma conversa que ele teve com os fariseus, muito difícil, sobre esse tema, casamento, onde ele foi questionado. Quando Jesus chega em casa, os discípulos chamam Jesus à parte e perguntam sobre aquilo que Jesus tinha explicado para os fariseus. Aí Jesus dá essa explicação para os discípulos. Ele fala que existem eunucos que os homens fizeram tais. Se alguém não sabe aqui o que é eunuco, eunuco é simplesmente uma pessoa que foi castrada. Geralmente os eunucos do rei, eles eram castrados, eram homens de confiança do rei, então o rei mandava castrar para que ele não pudesse ter ousadia com a rainha, por exemplo. Então sempre se ouve falar na história do eunuco do rei. Existe até na Bíblia um fato de um dos eunucos que se converteu, né? Filipe pregou para ele. Então, eunuco, essa situação aí. Então Jesus está dizendo assim, ó, que os eunucos, existem 3 categorias de eunucos. Uma que os homens fizeram, passaram a régua. Outros, deixa eu ler para não me perder aqui. Vamos lá. Ó, eu vou ler de novo, tá? Porque, versículo 12. Porque há eunucos de nascença. Teve gente que já nasceu eunuco. Não é muito comum hoje na nossa geração, mas tem gente que já nasce eunuco, né? Não funciona bem aí, biologicamente falando. Vamos lá. Há eunucos de nascença
a outros a quem os homens fizeram eunucos, fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, o admita. Bem, uma vez nós fomos para uma viagem missionária lá em Garanhuns. Fizemos um avanço evangelístico lá. E Deus fez muita coisa linda durante esses dias lá em Garanhuns. Houve curas, negócio assim, grande que Deus fez. Isso foi 2012, Beguinha, 2011 mais ou menos, eu acho, né? E um casal, entre aspas, depois eu vou explicar, ficou completamente impactado com o que Deus fez. A gente saiu visitando casa. E esse casal ficou assim, elétrico, né? As moléculas, Cleomar, a todo vapor, porque eles viram o que Deus tinha feito lá e ficaram muito empolgados. E durante a pregação, alguns dos nossos que falaram de Jesus para esse casal, não sei por que motivo, tocou no tema casamento. Foi algo muito rápido. E falou exatamente como a gente cria. Rapaz, esse casal, aí a cabeça ficou assim, ó, rodou, né? E urgentemente pediram para alguém conversar com esse casal, porque eles ficaram cheios de dúvidas e queriam tirar as dúvidas. Aí quem foi conversar com o casal? Eu e Marcão. Aí fomos eu, Marcão, o companheirismo funcionando, né? E as esposas. Gente, foi muito interessante a conversa, porque pense numa conversa difícil. Olha a situação. A mulher, ela já tinha sido... O rapaz já tinha sido casado, tinha separado da esposa, e nesse período que ele separou-se da esposa, ele adoeceu bastante, adoeceu muito. E a mulher, essa segunda, cuidou dele, e o negócio estava dando certo, aquele relacionamento ali entre eles. Pense num relacionamento que, segundo eles, deu certo. E ela estava muito feliz, porque ela vivia nas ruas e ele também a acolheu, então um acabou ajudando o outro. E quando eles ouviram falar sobre Jesus, ficaram empolgados e sobre casamento, então eles nos chamaram para conversar. E eles queriam muito Jesus, e eles disseram, nós queremos Jesus e queremos ouvir sobre esse negócio aí, sobre casamento. Aí nós sentamos, pegamos a Bíblia e lemos texto por texto para ele, o que as Escrituras falavam sobre o tema. E naquele dia, foi bem difícil, porque a palavra de Deus a gente não pode negociar. O homem deve se adaptar à palavra de Deus, não a palavra se adaptar ao homem. E nós dissemos para eles que eles teriam que separar, porque aquele relacionamento não agradava a Deus, era adultério, e que se eles quisessem seguir Jesus verdadeiramente, eles teriam que recomeçar a vida. E bastante difícil. Para resumir, eles não quiseram, resolveram ficar um com o outro e buscar, talvez, na época, uma denominação que os aceitasse. Esse foi o resumo do que aconteceu. Por que eu comecei essa pregação, nessa introdução, lendo esse texto aqui e contando essa história? É porque essa história se repete muito nos dias atuais. Talvez a maioria de nós já teve que sentar com alguém ou conversar com alguém sobre o tema. E isso é muito importante. A gente está bem catequizado. Primeiramente, para nós vivermos e ensinarmos. Amém? Então, vamos ler um pouco o que a Escritura fala sobre o casamento? Eu estou sem pressa. Você está com pressa? Está tranquilo? Que coisa boa. Eu também. Ainda tem um louvorzinho, eu acho, depois, né? E tudo mais. Olha, chuchu está ali, chuchu, beleza. Vamos lá, amados. Vamos, então, ler alguns textos. Porque
olha só, eu não sei em termos percentuais, mas eu acredito que mais de 60%, eu estou sendo ainda muito curto, mais de 80% da nação evangélica no Brasil ou no mundo aceita recasamento. E parece que nós e um conjunto de gato pingado, de irmãos, falamos contra. Então tem muita gente nova convertida aqui, é importante que você vai ver esse ensino pela primeira vez, e quem já é antigo vai renovar isso no coração, amém? Então vamos ler aqui com calma, versículo por versículo, e a gente vai entender o que a palavra fala sobre esse tema tão importante. Glória a Jesus. Então, introdução feita, contexto falado, vamos embora? Vamos lá. Eu vou começar discorrendo agora, falando um pouco sobre o casamento. O que é o casamento? Mais ou menos 5 pontos que a Escritura fala claramente sobre o casamento, que são âncoras para nós, para a nossa fé. E quais são esses pontos? Vamos lá, vou pedir a ajuda de Lucas. Lucas, por favor, o primeiro desses pontos está em Malaquias 2,14. Você vai ler só a parte inicial do versículo, só a parte A. Beleza? Malaquias 2,14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Presta atenção nesse texto. O Senhor foi testemunha de quê, amados? O que é que está dizendo aí? Da aliança. Da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. E o texto segue. Então a gente já vê aqui os 2 primeiros pontos nesse versículo. Primeira coisa, o que é o casamento? O que é o casamento? Primeira coisa, é uma aliança. Muito bem representada, quando a gente casa, a gente usa uma aliança, né? Utilizamos na mão esquerda em uma aliança. Isso aqui é um símbolo, é algo físico que está simbolizando ali o que aconteceu na tua vida. Você fez uma aliança, quem é casado, com a esposa e vice-versa. Luciano, e o que é aliança? Biblicamente, aliança tem a ver com o quê, amados? Pacto. A aliança é um pacto. Quando 2 pessoas se casam, elas se pactuam mutuamente. Por isso que não existe casamento de uma pessoa sozinha, na sua cabeça. Olha, eu acho que eu estou casado com fulana. Casamento não é assim, é uma aliança feita, é um pacto mútuo. Há uma vontade comprometida de 2 pessoas, que antes não estavam casadas, e a partir daquele momento, então, se casam, fazem uma aliança um com o outro. E essa aliança a gente vai ver mais na frente aqui, que é uma aliança de fidelidade. É um compromisso. Por isso que a maioria das pessoas hoje até vivem juntas, moram juntas e não querem casar, porque elas sabem, não, se a gente casar, aí o negócio é mais sério. É sério mesmo. A Bíblia diz que a gente vira uma só carne. Uma só carne. Então, a primeira coisa do casamento, ele é uma aliança. É um pacto. Uma vontade comprometida de 2 pessoas para casarem, para se unirem, para unirem-se em casamento. Tranquilo? Segunda coisa que está nesse mesmo versículo. O versículo diz assim, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando 2 pessoas se casam, quando há um pacto mútuo de casamento, a primeira testemunha é Deus. Ele é testemunha, ele conhece os corações das pessoas. E ele sabe, ele é a testemunha fiel daquele momento, daquele acontecimento em que você está casado. Amém? Jesus é bom. Vamos ler mais coisas sobre o casamento. Lucas. Abra aí Marcos 10:9. Marcos.
Lucas é o leitor, tá? Lucas, abre Marcos 10, 9, por favor. Ó, agora é o leitor, tá? Lucas é o leitor. O livro que tu vais abrir aí, Marcos 10, 9. Tranquilo? Olha só. Terceira coisa sobre o casamento. Primeiro é que ele é uma aliança. Segundo é que Deus é testemunha dessa aliança. Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão comprometidos e levam a sério os casamentos. E ele mesmo é testemunha. Mas olha só. Marcos 10, 9, o que diz? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só. Tem mais duas coisas nesse texto aí. Quais são as duas coisas? Me ajuda. Primeira coisa, quem é que ajuntou os dois quando se casam? Diga assim, Deus é quem ajunta no casamento. Você está pactuado, Deus é testemunha e Ele ajunta. Beleza? O que é que diz mais? O que Deus ajuntou, não é para separar. Porque foi Deus quem juntou. É ou não é? Não está dizendo aí? Claríssimo. Aí você olha para a nossa atualidade, o quanto de separação está acontecendo. O que é que a palavra diz? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Verdades incontestáveis, claras. Vamos ler mais coisa. Vamos lá, Lucas. Volta para Malaquias agora. Vai ler o verso 15. Malaquias 2,15. Não fez o Senhor mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha só. Ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus exige fidelidade ao pacto matrimonial. Amém? Deus exige fidelidade ao pacto matrimonial. Pega a ladeira e lê o 16. Já vamos para o próximo ponto. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Queridos, aqui, ó, casados. Olha essa palavra aqui, palavra dura, muito amorosa, do Pai Eterno, mas muito séria. Repete, por favor, 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Casados, cuidem de vocês mesmos e não sejam infiéis. Cuidado com as armadilhas. O Satanás quer fazer os casados pecarem, os solteiros pecarem. Cuide de você mesmo e não seja infiel. Mas começa dizendo assim, ó, o Senhor Deus de Israel diz que ele odeia o quê? Em umas traduções tem repúdio, outra tradução tem divórcio, né? Repúdio é mandar embora. É a situação que alguém manda embora a sua esposa. Existem coisas que Deus odeia, que a Bíblia diz. Uma delas, preste atenção, ele odeia o divórcio, o repúdio. Deus não fica feliz quando acontece um divórcio. Não era para ser assim. Então, olha só, o conjunto de verdades ligado ao casamento. Quando você vai entendendo isso, você começa a entender a reação dos discípulos lá em Mateus 19, quando Jesus está falando sobre o tema, ao discípulo disse, Senhor, se o negócio é desse jeito, não convém, solteiros, pensem bem, antes de casar. Casados,
pensem bem e não se separem. Eita, negócio bom e sério. Jesus é bom demais. Tem mais uma coisa. Eu já pulei dos 5 pontos. Vamos embora. É para você formar no teu coração e na tua mente a base toda sobre casamento. Eu sei que muitas perguntas vão surgir aí à tua mente, mas a gente vai procurar responder aqui o máximo que a gente puder por versículos bíblicos, tá? A gente viu que o casamento é uma aliança. Vamos repetir. Primeiro, casamento é uma. Quem é que faz? Não é ele que ajunta? Quem é testemunha? Deus. O que é que ele acha do divórcio? E a gente pode ou não se separar? O que é que diz? O que Deus ajuntou ou não? Está aqui. Vamos para a última coisa sobre o casamento. Se você quiser em casa fazer esse exercício de meditar nas Escrituras, sai buscando pontos sobre o casamento. Vai enriquecendo aí o teu conhecimento, o conhecimento de Jesus, como Peguinha falou hoje. Vai enriquecendo isso. Tem muito mais coisa. Mas esses são pontos principais. Vamos lá para o último. Por favor, Lucas. Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Olha só. A mulher casada está ligada pela lei ao marido todo o tempo que ele vive. Mas se ele morrer, ela fica desobrigada da lei conjugal. Agora, por favor, 1 Coríntios 7, 39. Vai dizer a mesma coisa. Vai mudar algumas palavras, mas o contexto é o mesmo. Por favor, Lucas. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Quando é que um casamento pode acabar, segundo esses 2 textos? Vou perguntar de novo. Quando é que um casamento acaba? Quando um dos cônjuges morre. Aqui está se referindo à mulher, mas é aplicado para os dois. Se você ler 1 Coríntios capítulo 7, você vai entender, tá? Então, assim, você casou, aliançou, fez um pacto de fidelidade, segue até o fim, firme na rocha. Amém? Isso, meu amigo. Firmeza. Firmeza mesmo. Porque Deus, é exatamente tudo isso que a gente leu aí, o que ele pensa sobre o casamento. E é isso, meus amados, que a gente tem que dizer, que a gente tem que ensinar para os discípulos e que a gente tem que falar para essa geração sobre o casamento. É isso tudo mesmo. Amém? Até a volta de Jesus, a gente tem que estar com esse negócio firme. Firme, firme. Simbora? Vamos lá. Eu sei que você está pensando assim, algumas pessoas, mas eu ouvi dizendo aí que pode se descasar. Tem um negócio de exceção, a gente vai chegar daqui a pouquinho nisso, tá? Eu quero que você entenda a base do casamento e tudo que a Escritura diz aqui, ó. Esses textos, para mim, já resolviam todo o problema. Se algum outro texto na Escritura, eu vou dizer como diz o Matuto, desdizer o que esses estão dizendo, a Bíblia não há contradição nela. Muito simples. Amém? Mas vamos seguir. Então, o processo de santificação para quem está solteiro, ligado a esse tema aí, sexualidade, casamento, observação, sexo oposto. É muito legal isso aí, a gente entender. Por quê? Porque quando solteiro, existe uma conduta de santidade que eu tenho que viver. E quando casado, uma postura de santidade que eu tenho que viver. Bem, existem pecados ligados ao tema casamento. Quais são esses pecados? E vamos ler alguns textos.
Por favor, Lucas. Abra aí. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2. O primeiro pecado que a gente vai ver que a Escritura fala bastante sobre esse pecado, inclusive para a gente fugir dele, é um pecado conhecido como fornicação. Também muitas vezes falado aqui, é usada a palavra prostituição. Tá? Então, o primeiro pecado é fornicação. O que é fornicação? Fornicação, de forma básica e simples, é o pecado sexual entre duas pessoas solteiras. Não são casadas, então, o que fazem? Isso é pecado, né? Então, ó, o sexo e outras coisas que a gente vai ver aqui é pecado e é chamado de fornicação. Tá? Lê, por favor, Lucas, 1 Coríntios 7, 1 e 2. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Olha, bem, e com respeito ao que escreveram para Paulo, que ele não diz aí, ele lembra assim, ó, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua esposa e cada uma tem o seu marido. Olha só que coisa muito interessante, very important, como diz o cabo que entende inglês ali. Uma relação só deixa de ser impureza quando? Segundo o texto. Quando o cara casa, né? Não, porque diz assim, ó. Cada um tem o seu marido e cada um tem a sua esposa para que não vivam em impureza. Essa palavra impureza aí é uma palavra grega chamada porneia. Porneia é uma das palavras que significa ela. A porneia é a palavra que significa fornicação. Também. Pecado sexual entre solteiros. Tá? Então, duas pessoas, por exemplo, que vivem juntas e que nunca casaram, o nome desse pecado é porneia, fornicação, prostituição. A Bíblia vai falar diversas vezes acerca disso aí. Então, a Bíblia é recheada de mandamentos assim, ó, fugir da impureza. Essa impureza é porneia, fugir da porneia. Então, como é que a gente escapa da porneia? Casando. Então, menino quer tocar numa menina, numa mulher, um beijinho, um abracinho, aquele negocinho todo, né? Case. Tem que casar. Se não casar, isso é pecado. Impureza sexual. Tá bom? Primeiro. Segundo, adultério. Lucas. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra seja o casamento, o matrimônio. Gente, tem que ser honrado por nós. Festejado, né? Buscado. Casar. Juntar um dinheirinho para fazer aquela festa, né? O matrimônio como um todo, né? Aquela coisa bonita, a gente tem que dar valor a isso, a gente tem que ficar feliz toda vez que o casamento acontece. Deus fica feliz com esse negócio. Mas ele diz que Deus julgará os impuros e adúlteros. Quem não quer casar, que vive na impureza, Deus vai julgar. E o cara que já casou, que está aliançado com uma pessoa ali, uma só carne com ela, e que tem um moidinho com outra pessoa, com outra mulher, isso é adultério, Deus vai julgar também. Então, fornicação, adultério, porneia, e a outra palavra que é especificamente adultério, morcheia, como diz mais corretamente, significa adultério. O pecado sexual de duas pessoas, ou de pelo menos uma casada. Ok? Deus vai julgar. É tão sério isso, que olha só como vai ser o julgamento de Deus para esse negócio. O texto está dizendo só que Deus
vai julgar, né? Abra aí em Apocalipse 21. Verso 8. Apocalipse 21, 8. Olha o julgamentozinho de Deus, como vai ser para esse negócio de impureza e adultério. Lê, por favor, Lucas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E todos que estão em impureza, que nunca casaram, ou que estão em adultério, serão julgados por Deus, e o destino final deles é o lago que arde com fogo e enxofre. Tem uma série de pecados. Eu queria destacar a impureza, porque é o tema que a gente está falando aqui, o casamento envolve esse tema. Impureza aí é porneia, prostituição. O fim vai ser o lago que arde com fogo e enxofre. Para todas as pessoas que vivem na prática desses pecados aí. Então, meus amados, o quanto isso é sério, né? Antes, por exemplo, na época de Jesus, até antes de Jesus, a Bíblia dizia assim, não adulterarás. Então, considere o adultério, quando ela diz não adulterarás, era assim, ó, não faça o ato sexual com outra mulher, você sendo casado. O ato sexual em si. Sabe o que foi que Jesus fez quando ele veio com a graça e com o reino de Deus? Ele ampliou um pouco essa... Porque a Bíblia diz que a lei é a sombra das coisas que viriam, né? Então Jesus veio trazer a verdade, e olha o que é que Jesus fala sobre o adultério, para nós hoje, igreja. Abra aí em Mateus, por favor, Lucas. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do 27, vai lendo do 27 em diante. Aí eu peço para você parar quando... Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Só um minutinho, aí. Esse é o 28? Isso. Ouviste o que foi dito aos antigos. Na lei dizia assim, não adulterarás, não faça o ato sexual. Só. Eu, porém, vos digo, além de não fazer o ato, sabe o quê? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Aonde? Jesus disse que o adultério, a lascívia, esses pecados todos, vêm de dentro do coração do homem, contaminam o homem. Isso se expressa no olhar, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, que são os olhos a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão. Meus amados, a gente vive em uma geração adúltera. Já era na época de Jesus. Jesus disse assim, uma geração incrédula e adúltera. Me pede um sinal. E você acha que a geração deixou de ser menos adúltera? O adultério rola solto, em todos os ambientes, é no trabalho, na escola. O olhar para uma pessoa com a intenção impura. Eu fui verificar no grego como é que estava esse texto aqui. E no grego é mais ou menos assim, ele diz assim, ó, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, comete adultério. Não é que você não pode olhar para ninguém, mas é olhar para cobiçar. Então você vê hoje em dia aí, ó, são os homens cobiçando, são as mulheres cobiçando, e perderam o pudor, eles falam na frente de todo mundo. Eu não vou repetir palavras aqui que não edifica, mas você já viu. É assim no trabalho, a gente está no trabalho, o cara pega um negócio desse aqui, ó, e fica vendo
pornografia e vídeo safado e quer que você veja. Eita, olha isso aqui. A gente precisa se posicionar, meus amados. Assim, eu não vejo isso, meu amigo. Vai para lá. Solteiros, cuidado com pornografia. Ela está sendo assim, ó, liberada aí, ó. Está em todo lugar e não está mais longe, não. Está aqui, ó, nesse negócio aqui, ó, chamado celular. Antes, os meios mudaram. O pecado é o mesmo. Antes era mais difícil. Na minha época, para o cara ver pornografia, ele tinha que ir a uma banca de revista e comprar aquelas revistas lá, né, que tinha. Aqueles troços lá. Hoje em dia não, velho. São os sites, está no celular, está no próprio YouTube, né? Então você vai abrir o YouTube para ver um jogo de futebol que passou ontem, aí entra lá um troço feio para você. E eu abro um parêntese aqui, para os pais, aqui, ó. Pais, cuidado com os seus filhos. Eu sou professor, Cleomar ainda trabalha também, e a gente vê o quanto, às vezes, o pai não paga a escola. Tem situações que eu sei que o cabo deve à escola meses, mas um menino dele tem um iPhone. E novo, os meninos hoje tudo pequenininho, com o iPhone na mão, vai estar olhando. Olha, virou... O negócio na sala de aula hoje virou uma esculhambação. A pornografia rola solta. E nós temos que frear. Não podemos permitir nem que o cara use celular, nem que fique vendo coisas. Mas está aí, nos trabalhos, esses dias conversando com alguns discípulos, qual é uma das lutas que cada um tem? Não é nem de olhar. É assim, é a insistência dos colegas de trabalho para que eles possam ver. E a gente tem repetido, rapaz, se posicione, resista. Eu não quero ver isso. Eu lembro na época que eu trabalhei numa farmácia aqui, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. No tempo de vovó mocinha. Como dizia esse senhor. Eu trabalhava numa farmácia e uma das meninas da farmácia, ela fez umas fotos dela, nua, e ela, na farmácia mesmo, começou a mostrar para os meninos lá na farmácia, né, na época. E saiu mostrando sem pudor. Eu, que era o esquisitão, foi o único que não vi. E eu não estou dizendo isso para vocês, contando vantagem, não. Pela misericórdia, porque eu me posicionei na época. Eles me chamavam de Chapolin, o apelido que eu tinha lá na farmácia. Chapolin, não quer ver não? Eu disse, não, meu querido. Eu não vejo essas coisas. Mas precisamos nos manter firmes, aonde a gente passar, dando testemunho da verdade. O mundo precisa ouvir falar do Salvador Jesus. Amém? O mundo precisa crer que Deus transforma. Vocês ouviram o que Beguinha falou hoje? Se Deus não transformar a vida de uma pessoa, ele disse que rasgaria a Bíblia, né? Deus transforma vidas. Aqui as nossas vidas, a minha vida transformada. Quem era eu? Vou nem contar. E todos nós. Amém? A Bíblia diz assim, fugir da impureza. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. A prostituição, o adultério, são pecados que aquelas pessoas que o fazem pecam contra o próprio corpo. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que nós somos templos de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Devemos nos santificar
para uso exclusivo do Senhor. Cuidado com o que você olha, meu irmão. Aquela olhadinha que você pensa que ninguém está vendo. Deus está vendo tudo e está anotando. E um dia Ele vai prestar contas com você. Você que é jovem, cuidado na escapadinha lá na internet. Ou nos nudezinhos que às vezes as meninas da escola ou quem for manda para você. Fuja desse negócio. Isso tem cheiro a enxofre e fogo. E vai consumir, um por um, que permanecer nesses pecados. Diga assim, um homem de Deus busca se santificar. Uma mulher de Deus busca se santificar. Fugir da impureza. Fugir. Esse é o recado de Deus para nós essa noite. Fujamos de qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de lascívia, desejo sexualmente incontrolado, como os gentios que não conhecem a Deus. Fujamos. Qualquer tipo de lascívia. Amém. Vamos seguir. Amados, nós somos muito questionados sobre essa postura que tomamos de não permitir um divórcio e um recasamento. E muitas pessoas liberam. Há hoje, por aí, pastores recasados, homens recasados que casaram outra vez. E por que nós não cremos nisso? Vamos ler alguns textos. Lucas, o leitor, tá? Marcos 10. Lucas, o leitor, Marcos 10, 11 e 12. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Quem repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. Então, a pessoa que mandou a mulher embora, que tem uma segunda família, ele está em adultério. E se a mulher fizer isso, ela está em adultério. Então, esse texto aí é muito claro, fala na pessoa, no agressor. Vou dizer assim, a pessoa que manda embora, um ou outro, que casa de novo. Esse texto, ele não fala nada da pessoa que é deixada. A vítima. Sabe por quê? Que é importante a gente entender isso? Porque hoje, por aí, o zunzum é assim. Nós temos o direito de ser feliz. Eu fui deixada, então eu preciso ser feliz. Não foi eu quem deixou. Eu fui deixada, então eu vou casar com outro. Aí eu posso. Muitas congregações dizem que o adultério é a única maneira de o casamento ser desfeito. E eles até dizem que por causa do adultério o casamento pode ser desfeito. Bem, vamos ver o que a Bíblia diz. Além de todos os textos que nós já lemos, que para mim estava bom demais, vamos ler Lucas 16, 18. Agora Lucas duas vezes, o leitor e o texto, por favor. Lucas 16, 18, ele vai falar a situação da pessoa que é deixada, da vítima, porque aqui em Marcos não fala da vítima. E a vítima pode ou não casar de novo? Marcos não fala, mas Lucas vai falar. Olha só o que diz Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Percebeu aí? Quem
deixa a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E o que casa com a mulher repudiada pelo marido também é adultério. Então, quem deixou não pode casar de novo. E quem foi deixado também não pode casar de novo. Também é adultério. Sabe por quê, meus amados? A gente já leu em textos anteriores que o casamento só se desfaz quando morre o cônjuge. Então, enquanto a pessoa está viva, os dois estão vivos, o casamento está vogando diante de Deus. Eu vou usar até a palavra vogando, né? Está em voga. Então, o adultério nunca foi cláusula de divórcio. Não é permissão. Lucas 16, 18 está dizendo isso. Uma traição. Agora eu posso deixar e casar de novo? Beleza? Romanos 7, agora você vai ler o 2 e o 3, Lucas, por favor. Romanos 7, 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda um marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Apenas se morrer o marido ou vice-versa, não será adúltera se contrair novas núpcias. Luciano, eu era casado quando eu vim lá no mundo e me separei. E aí sou casado com outra pessoa hoje. Me converti. Coisa boa, tudo novo, né? Se converteu, agora tudo está novo, não é não? Meus queridos, preste atenção uma coisa. Satanás não é besta, não. Pense no negócio difícil do povo deixar. É um trem desse. Ele está enlaçando todo mundo. Quando chega o evangelho, e o evangelho é poderoso para mudar a vida do cara e dela, e vai mudar, mas a renúncia, meu amigo, é grande. Na maioria das vezes, o primeiro casamento, que é o legítimo, não deu muito certo, mas o segundo, é bom todo, meu amigo. Né? Filhos e tudo mais. Olha que situação Satanás criou para impedir que essas pessoas se convertam. Porque na hora que o evangelho entrar, a gente tem que deixar o pecado. Vai ser fácil abandonar? Tem que ser. Se a gente quer Jesus, tem que ser fácil abandonar o pecado. Seja ele qual for. Então, só Jesus, meus queridos. Vivamos isso intensamente. Pureza, santificação, santidade. Amém? E vamos para o último texto, que é o texto que é polêmico, que no meio evangélico, por exemplo, todos usam para justificar um divórcio. Que é esse texto que eu vou ler para vocês, que é o texto de Mateus 19, versículo 9. Vamos ler, eu vou pedir para Lucas ler para nós. É o texto que se usa para justificar um divórcio e um novo casamento. Mateus 19, verso 9. Vamos lá, Lucas. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo em caso de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Veja só, esse texto é utilizado para justificar um divórcio, dizendo o seguinte: eles interpretam que essa relação sexual ilícita é uma traição, é um adultério. Inclusive, tem uma tradução da Bíblia que usa a palavra adultério mesmo. Se eu não me engano, é a NVI, utiliza lá adultério.
Mas não é. Essa não é a melhor tradição, tá? Não pode ser adultério. Lucas 16, 18 já deixou claro para nós que o adultério não é cláusula de desfazer o casamento, tá? Então, adultério nunca foi. O que seriam essas relações sexuais ilícitas? Existe uma exceção? Aqui está dizendo que, se for por causa de relações sexuais ilícitas, alguém poderia desfazer o relacionamento e não seria adúltero se contraísse novas núpcias. O que seria isso, meus amados? Primeira coisa, adultério não é. Lucas 16, 18 já disse para nós. E o que é que essas relações sexuais ilícitas? Lá no grego, a palavra utilizada aí é porneia. O que é porneia? 1 Coríntios, capítulo 7, 1 e 2. A gente pode resumir porneia assim, ó. Porneia é qualquer relação sexual que não constitui um casamento. Que o texto diz lá assim: é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da porneia, cada um tenha o seu marido e cada um tenha a sua esposa. Então, o que é que livra um homem da porneia? Um casamento. Então, porneia é o quê? É tudo menos um casamento. Essa relação que está acontecendo não é um casamento legítimo. Por isso que é uma porneia, relações sexuais ilícitas. Tem diversos casos que podem acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma relação sexual ilícita. Tu pode casar com o irmão? Não, né? Isso é uma relação sexual ilícita. Então, imagine que uma pessoa casou com o irmão. Casou mesmo. Vai lá que não sabia na época, não sei. Ou casou sabendo. Isso é uma porneia, não pode não, velho. Desfaz, cada um está livre agora para casar. Aí não é adúltero, porque esse casamento não valia, não vogava. Outro exemplo, uma pessoa que casou há 100 anos atrás, eita, não dá para ser 100 não, né? Alguns anos atrás, que no nosso país diz assim, que a pessoa que é desquitada, que é divorciada, ela está livre para casar com quem quiser. Diante de Deus não está. Então, uma pessoa solteira casou com uma pessoa que já foi casada, era desquitada. Para a pessoa solteira, foi o primeiro casamento dela. Mas esse casamento não valeu. Por quê? A menos que esse cara que estava separado, a mulher dele morreu. Aí tudo bem, aí ele ficou viúvo. Aí ele pode casar. A Bíblia diz, 1 Coríntios 7,39, diz que as viúvas podem casar de novo. Lógico, né? Mas enquanto o cônjuge estiver vivo, essa pessoa não pode casar, isso é adultério para ela. E para a pessoa solteira que está casando é o quê? Porneia, velho. Então essa pessoa pode e deve romper esse relacionamento e casar sem medo, que ele não está pecando, não vai para o inferno não por causa disso. Bem, aonde é que isso pega? É no momento que isso vai ser tratado quando a pessoa vem e se converte, né? Porque no mundo as pessoas não estão nem aí para isso. Elas podem até ouvir uma pregação e podem decidir se separar por crer nisso, mas quando as pessoas vêm, precisam ajustar a vida diante de Jesus, elas têm que abrir mão dos relacionamentos. Então, nesse caso, aí nós orientamos a pessoa a separar ali, porque não era casada, né? Ali era uma porneia, uma relação sexual ilícita, tá? E diversas outras porneias que existem. Qualquer relação sexual ilícita, que não é lícita, nesse sentido, que não constitui um casamento, é uma porneia, e é esse o que o texto está dizendo, tá? O grande problema e da confusão que se faz desse versículo é que geralmente pegam esse texto isolado e vão interpretá-lo do jeito que quer, né? Então, por exemplo, eu não poderia interpretar esse texto sem Lucas 16, 18. Tá? Que ali Lucas já diz, ó,
quem é abandonado e quem abandona, os dois não podem casar de novo. Não podem casar. Tem que ficar sem casar, né? Se esse casamento acabar por algum motivo, tem que ficar sem casar. Lê, por favor, mais um texto, só para corroborar com o que eu estou dizendo aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10. Por favor, Lucas. Olha só, mais um texto para você anotar aí, se você quiser. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Olha só, Paulo está dizendo agora tudo aquilo que ele aprendeu com o Senhor, em direção para a igreja, para nós. Não pode se separar. Se vier a separar, por qualquer motivo que ele não fala, fiquem sem se casar. Não tem essa opção de casar de novo. Ou se reconcilie com sua mulher. Duas opções. Ou fica só, ou se reconcilia com o cônjuge. Amém, queridos? Bem, é uma revisão dessa palavra para encher o teu coração de fé, para viver isso. Para os casados, olha só, preste atenção no que eu estou dizendo. Cuide bem, como disse Cleomar, da sua costelinha. Cuida bem dela. Faz esse relacionamento, ó. Tem que dar certo até o fim. Renova. Amém, queridos? Busca viver a vida como um do lar, com discernimento, amando, servindo, sendo romântico, romântica. Vai lá. Olha, o conceito mesmo é aquele que a gente leu, né? É uma aliança entre os dois. Só que, biblicamente, como é que essa aliança sempre acontece? Quais os elementos, né? Quando a gente vê nas Escrituras, algumas coisas são importantes, assim. 3 coisas definem basicamente um casamento, né? Básico. Primeiro, a aliança, um pacto. Não é simplesmente assim, vamos morar junto. Isso não é um casamento nunca, né? Tem que haver aliança. Casamento, ele é algo pontual. É pontual. Preste atenção, amados, se você entender isso, que vocês podem ser questionados. Casamento é algo pontual. E os dois sabem quando está acontecendo. É uma vontade comprometida. Não existe casamento por tempo de emancipação. É assim, a gente vai viver junto. Vai ficando, tem filho, vai ficando, virou um casamento. O casamento não é assim. Casamento é pontual. Quer ver? Beguinha, qual foi o dia que tu casou? Dia 2 de dezembro de 1995. Que dia, viu? Olha aí. Eita, vou pegar alguns homens aqui para ver se estão lembrando do dia do casamento. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui, mais um aqui, ó. Eita. Olha só. Antes, Socorro, é importante demais a sua pergunta, tá? Antes desse dia, você estava casado, Beguinha? Então, aconteceu de forma pontual, ali. Os dois casaram naquele dia. Elementos. Tinha testemunho, não tinha?
esse casamento. Então, biblicamente, a gente sempre vê um pacto, uma aliança, testemunhas envolvidas, até no casamento que teve a menor quantidade de testemunha possível, que foi o de Isaac, né? Tinha testemunha. O pai disse assim, ó, vá lá, pegue da minha parentela uma esposa para o meu filho. Não era uma mulher para ele viver com ela. Um esposo, o pai liberou, ó, e ele foi lá, conversou com a menina, conversou com os pais da menina. Então, olha só o que está envolvido, né? Família, a família sabia, está casando, minha filha não está saindo, não. Feito mulher, não vou nem dizer, né? Deixa quieto. É o quê? Compromisso, a família sabe, a família aprova que está casando. E ele casou, né? Aí, terceira coisa, relação sexual. Tem que ter, parcelar o casamento. Então, ó, aliança, testemunhas, Deus é a principal, mas tem testemunhas, que aquilo é um casamento, tal, né? E a relação sexual para selar o pacto matrimonial. Com esses três elementos, ó, casadíssimo. Aí, Socorro, como faz? É assim, cada caso é um caso que quando as pessoas se convertem, vêm para o presbitério, e a gente estuda na Escritura aquele caso, conversa com elas, e vai dar a direção de Deus para a vida delas, tá? O que aconteceu, o que não aconteceu. Geralmente é assim. Por exemplo, as pessoas se convertem e vêm e querem Jesus. Primeiramente, se não casou no civil, hoje o nosso país tem um casamento que é obrigatório, que é o casamento civil, né? Tem o casamento na igreja, então a gente sempre diz assim, ó, vai querer casar mesmo? Porque vocês são solteiros, né? Então, é isso mesmo que quer? Tu vai casar? Então, separa enquanto você não casa, porque assim, é fornicação, vai continuar no pecado? Não pode. Tem que separar, né? Solteiro. Separa ali e eles vão casar há um tempo. Então, muitas famílias já vieram até nós assim, que queriam realmente casar, se separaram. Agora, cada caso é um caso que a gente tem que ler nas Escrituras, conversar com os dois. Né? E baseado na... Tem que fazer uma anamnese, né? Mas isso é muito pastoral mesmo, as resoluções, tá? Amém? É um tema maravilhoso de se falar. É um tema maravilhoso para se pensar nele de forma correta, guardando a mente, guardando o coração. Os solteiros, pensem muito bem com quem você vai casar, porque, é como diz ali uma pessoa que eu conheço, é uma tacada só, né? Tem que ser bem certinha, direitinho ali, ó. Vai até o fim. Amém, queridos? Então, olhe bem, nos conflitos que acontecem nos casamentos, preste atenção, nunca se coloque em uma possibilidade de você dizer para o seu marido ou para a sua esposa que vocês vão se separar. Isso não existe, gente. Não se resolve conflito assim, separando. É uma só carne, agora só a morte vai separar. Então, por isso que os amados irmãos ali, Pedrão, que já era casado, e os demais que ainda eram solteiros, alguns deles, assim, Jesus, então não convém casar. Bem, esse conceito, vou fechar a palavra, Jesus disse, não é para todo mundo, é para quem é apto para receber e apto para o reino de Deus. Para nós é apto, amém? Nós entregamos nossa vida a Jesus e devemos segui-lo até o fim. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, nos procura o presbitério para a gente bater um papo. É um tema interessante para a gente conversar nas juntas conosco, tá bom? Deus abençoe.